Pessoal, boa tarde. Essa semana a gente vai continuar com mais um pouquinho sobre potenciação, que foi o estudo da semana passada, e eu apresento para vocês uma regrinha básica para a gente trabalhar as potências de base 10. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui um esqueminha onde tem aqui potências de base 10, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês vale para as potências de base 10. Então, digamos assim, vamos partir da ideia de que todo número elevado ao expoente zero é igual a 1, certo? Isso aí nós já estudamos na aula passada, explicando por que é 1, né? Quem assistiu a videoaula anterior estudou, viu essa aula que explicava por que todo número elevado ao expoente zero é 1. Muito bem. Agora, quando a gente vai fazer 10 ao quadrado, que a gente faria, então, para resolver, né, nós faríamos 10 vezes 10, e para isso eu dou um zoom aqui, eu dou uma atenção especial aqui no 10 ao quadrado. Como nós faríamos para resolver? Nós faríamos, então, 10 vezes 10 para resolver, certo? 10 vezes 10, armando a conta, eu teria isso aqui, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Agora, multiplicando pela dezena, que eu coloco 0, uma vez 0, 0 e uma vez 1, 1. Somando, eu teria isso igual a 100. Logo, olha só, eu teria 10 ao quadrado igual a 100. O que eu quero chamar a atenção é que vocês devem perceber que, como o 100 que nós encontramos ali tem dois zeros, esses dois zeros equivalem ao expoente 2. Tá? O que significa que isso é um facilitador para resolver as potências de base 10. Então, veja bem, vocês viram que 10 na 0 é igual a 1. Esse mesmo 1 ele vai aparecer de novo, porque se eu multiplicar 10 vezes 10, eu vou ter sempre o 1 na frente. Se eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, também vou ter o 1 na frente. O que vai mudar é a quantidade de zeros. Então percebam, olha só, se nessa lógica, armando a conta, a gente conseguiu perceber que o resultado de 10 ao quadrado é 100 e que esses dois zeros equivalem ao expoente, observa que para fazer 10 ao cubo, que seria 10 vezes 10 vezes 10, e para mim não precisar fazer toda essa conta, basta usar a mesma lógica, ou seja, o 1 vai ser acompanhado de 3 zeros, e aí então eu vou ter 1000. Tá vendo? E eu não preciso fazer a conta, certo? 10 elevado à quarta potência vai ser o 1 acompanhado de 4 zeros, que é o expoente que eu tenho ali. Então eu coloco 4 zeros, isso vai ser igual a 10.000. Depois, 10 na 5, mesma lógica, vai ser o 1 acompanhado de 5 zeros. Então eu vou ter 100.000. Olha só, 100.000. E o mesmo acontece com o 10 na 6. Vai ser o 1 acompanhado de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é 1 milhão, certo? Lembrando que, observem que eu não coloquei o pontinho para separar as classes, mas se você fizer não é errado. Nunca pode ser colocado vírgula, é ponto se quiserem colocar. Isso é um cuidado que a gente sempre tem que ter na hora de escrever os números. Entendido então? Agora a gente vai ver problemas envolvendo potenciação. Prestem bem atenção. Aqui diz, em um sítio há 12 árvores, cada árvore possui 12 galhos, e em cada galho 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Observem que, para resolver esse probleminha, nós temos aqui o 12 aparecendo 3 vezes, ou seja, eu vou resolver isso fazendo então 12, que é o número de árvores, vezes 12, que é o número de galhos em cada árvore, vezes 12, que é o número de maçãs em cada galho, certo? Então eu vou ter que fazer 12 vezes 12 vezes 12. Já sabemos que esse 12 vezes 12 vezes 12
pode ser representado como 12 ao cubo, que é o mesmo que 12 vezes 12 vezes 12. Para resolver isso, é claro, eu vou ter que fazer a multiplicação que nós estamos falando. Ou seja, se eu for armar essa operação, eu vou fazer 12 vezes 12 vezes 12. Muito bem, vamos lá resolver. Eu começo fazendo 12 vezes 12. Cuidado aqui, porque não pode confundir. Com 12 vezes 12 é diferente de 12 vezes 2. Então tem que cuidar muito, porque um erro comum que acontece é o pessoal colocar 24, mas não é. Outra coisa, 12 vezes 3, ó, 12 vezes... Não é isso, não é... É a multiplicação, o expoente indica quantas vezes eu preciso multiplicar a base, quantas vezes a base se repete numa multiplicação. Isso foi bem batido já nas outras videoaulas. Então, olha só, 12 vezes 12... eu não vou armar porque eu estou acostumado com essa conta e vai dar 144. Eu espero que vocês também comecem a se acostumar com esses números que aparecem constantemente, essas multiplicações, para, na medida do possível, facilitar as contas. 12 vezes 12, quem quer armar, arma a continha, vai dar 144. Agora eu preciso fazer o 144 vezes o outro 12 para terminar. Certo? E agora, então, eu armo aqui no cantinho. 144 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 8 de novo. 1 vezes 2, 2. 0 na unidade. 1 vezes 4, 4. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, aqui é 144. Logo, eu terei 8, 12, 3, 7, 1728. 1728 é o resultado da nossa potenciação, 1728, certo? Então, 12 ao cubo é o mesmo que 1728. Então aqui nós descobrimos o total de maçãs que existe no sítio. Então, existem 1728 maçãs no sítio. Resolvida a questão. Pessoal, outra situação, um problema envolvendo potenciação, diz o seguinte: a distância da Terra à Lua é de aproximadamente de 400 mil quilômetros. Como podemos escrever esse número usando uma potência de base 10? Observem uma coisa, a gente precisa, para resolver essa questão, pegar a distância que a gente tem, que é de 400 mil, e olhar para essa distância da seguinte maneira. Aqui estão os meus 400 mil. Para utilizar a base 10, eu tenho que pegar, então, aquele conhecimento anterior, que nós já exploramos, e eu coloquei aqui algumas daquelas potências de base 10, e aí eu devo pensar assim, aqui eu tenho que perceber que eu posso fazer uma decomposição aqui, já levando para o lado das potências de base 10, colocando, não é uma decomposição, a gente pode dizer uma fatoração, mostrando que 400 mil é o mesmo que 4 vezes 100 mil. Então, 4 vezes 100 mil eu tenho os 400 mil. Com esta fatoração, eu vou perceber que esse 100 mil eu posso representar na forma de potência. E eu vou observar que esse 100 mil, ele é o 10 na 5, porque está vendo que 10 na 5 é 100 mil? Então, como é que eu posso escrever a distância da Terra até a Lua em forma de potências de base 10? Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar por 10 na 5, ou seja, eu vou estar substituindo os 100 mil por uma potência de base 10, que é o mesmo valor. Então eu vou trocar, eu vou substituir por 10 na 5. Então aqui eu vou ter a distância da Terra até a Lua utilizando uma potência de base 10. Então,
se eu escrever 400 mil quilômetros, certo? Usando somente algarismos, eu posso também escrever esse mesmo número na forma de potência, na base 10. Vocês observem que isso aqui é a mesma coisa que 400 mil, como a gente já viu. Ou seja, a gente utiliza as potências de base 10 para escrever números muito elevados, especialmente estes que a gente utiliza para determinar distância entre planetas, que são números realmente muito grandes, ou também, isso mais tarde a gente vai estudar, para representar números muito pequenos, como por exemplo o tamanho de um vírus. Ele é tão pequeno que se usa então as potências de base 10 para simplificar o número e não encher de algarismo. Tu imagina a distância entre dois planetas que são milhões de quilômetros. Então se escreve em forma de potência para tornar o número mais fácil de escrever, mais fácil de olhar para esse número, certo? É isso então.